Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 4 de janeiro de 2019. Me chamo Claudenilson Andrade Silveira, sou presbítero pela Igreja Manancial de Águas Vivas, que tem a sede aqui situada na Avenida Presidente Castelo Branco, cujos pastores, pastor João Pires de Araújo e a sua esposa, missionária carmelita. Estou dando início hoje a um estudo da palavra do Senhor, Irei titular, em nome de Jesus Cristo, como a hora da palavra de Deus, onde nós vamos ver aqui alguns assuntos de extrema importância para a nossa vida diária e alguns estudos. E vamos dar início hoje sobre um assunto relativo ao batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Esse estudo será aí feito em uns 3 ou 4 vídeos, no mínimo, E vamos dar início no Evangelho ao qual escreveu Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ver aqui o batismo da qual fazia João Batista e o batismo de Jesus. Mas hoje nós vamos ficar apenas no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então, você pode acompanhar aí, Mateus capítulo 3, nos diz assim, a minha Bíblia é a Bíblia Pentecostal, o Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Amém? Então vamos dar início. E a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 3. Esta passagem também encontra-se no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Também está escrito no Evangelho a qual escreveu São Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. E o evangelista no Evangelho a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 6 ao 8 e do versículo 19 ao versículo 36. Diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Ele já havia sido realmente anunciado na palavra do Senhor, ainda no Velho Testamento, no livro de Malaquias, o último livro lá do Velho Testamento, e se eu não me engano, no capítulo 4, nós podemos acompanhar aqui na palavra do Senhor, Malaquias, o último livro aqui no Velho Testamento, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, que tem como título A Vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, este anjo é realmente trazido na palavra de Deus como João Batista. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Até no estudo ele diz, aqui na Bíblia Pentecostal, respondendo ao ceticismo do povo, Malaquias enfatiza a certeza da vinda do Messias. Malaquias enfatiza a certeza da vinda do Messias. Antes, porém, que o Messias chegasse, ele enviaria um mensageiro para preparar-lhe o caminho. Esta profecia foi cumprida quando João Batista apresentou-se como um precursor de Jesus Cristo. Então, nós já vimos aqui que João Batista já havia sido anunciado como aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Por que preparar o caminho do Senhor? Porque do Velho ao Novo Testamento houve um período conhecido como período interbíblico, um período da qual Deus ele não levantou homens, não levantou mensageiros, e nós já pensamos o seguinte, se hoje, pela quantidade de mensageiros
que existe, Brasil afora, espalhados aí por todos os lugares, pelos quatro cantos do mundo, anunciando as boas novas, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza, transforma, renova a vida da pessoa, ainda leva para morar no céu. As pessoas ainda têm um coração que endurecido, um coração ainda de pedra. Imagine quando a voz do Senhor não é proclamada, não é anunciada, não é pregada. Imagine como fica o coração de tais pessoas. Então, o coração das pessoas realmente estavam endurecidos. E Deus enviou João Batista. E a história de João Batista é extremamente linda. Foi anunciada pelo anjo Gabriel no tempo em que Zacarias adentrou no templo. E quando o anjo anunciou a palavra do Senhor, aquele homem de Deus, ele de imediato não a recebeu, duvidou da palavra do Senhor. E o anjo Gabriel, ele disse: eu sou Gabriel que assisto diante do trono de Deus todas as coisas, e para Deus nada, absolutamente nada é impossível. E ele ficou mudo após aquele episódio, até o nascimento do seu filho, e concordar que o nome dele seria João. E começou realmente a falar. Então, irmãos, João Batista foi aquele que veio para anunciar, para preparar o caminho do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista fora nada mais e nada menos do que o maior profeta nascido de mulher, porque ele anunciou a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, do Verbo que se fez carne. Então, ele apareceu naqueles dias pregando no deserto da Judéia. Aqui eu trago uma outra reflexão. Existia um templo, existiam os sacerdotes, existia ali o sumo sacerdote do templo. Existiam pessoas que foi levantada para anunciar a voz do Senhor. Mas infelizmente ali os fariseus, os saduceus, os escribas, aquelas pessoas que predominavam ali naquela época para pregar o evangelho, estavam corrompidos, irmãos. Estavam corrompidos. Eles estavam corrompidos, sim. E como Deus anunciaria ali a mensagem dentro de um lugar que no meio de pessoas hipócritas porque colocavam um jugo tão pesado no povo, da qual eles mesmos não conseguiam suportar, da qual eles mesmos não conseguiam carregar. Foi aí que Deus, ele levantou a sua voz no deserto. E aqui a palavra de Deus já toca os nossos corações. Não importa o lugar, mas se naquele lugar tem uma pessoa disposta a anunciar, a levar a mensagem do Senhor, o Senhor vai usar, o Senhor vai levantar. Mas para isso essa pessoa tem que estar realmente preparada. E João Batista foi usada por Deus no deserto. Deus começou a falar no deserto da Judéia. E o que João Batista dizia? Versículo 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, João Batista chegava e dizia: ei, está na hora de se converter. Se converter é nada mais e nada menos do que uma mudança de 360 graus na sua vida. Pare de fazer coisas erradas, parem de praticar o mal e comece a se consertar com Deus. Não é hora de brincadeira, o tempo de brincadeira acabou. Ei, você aí que está no mundo, você aí que se desviou do caminho do Senhor, que saiu da presença do Senhor, está na hora de se converter, está na hora de voltar. Você que está dentro da igreja, mas que está dentro da igreja desviado dos caminhos do Senhor, você que está dentro da igreja fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, está na hora de uma verdadeira mudança, está na hora de um giro de 360 graus e mudança. Se você não tem forças para isso, clama ao Senhor, busca ao Senhor, e Deus ele vai estender as suas mãos, está com os seus ouvidos atento à sua voz, vai te levantar do chão, vai te ajudar, porque o que Deus ele quer é que você seja salvo,
João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, não para condenar o mundo. O objetivo, o propósito de Deus não é condenar o mundo, não é destruir o mundo, não é ver o mundo em caos, não. Apesar que a Bíblia nos ensina que quando o anticristo, realmente o espírito do anticristo já está no mundo e vai ser um verdadeiro caos aí na grande tribulação, mas o objetivo de Deus não é esse não, é que você tenha vida, e não é uma vida miserável. O objetivo de Deus é que você tenha uma vida feliz, que você seja bem-aventurado, que você seja um homem próspero, que você seja um homem abençoado, um homem que tenha paz. É isso que Deus quer para a sua vida. Um homem santo. Santo sim. Ah, mas santo só Deus. Santo, realmente só Deus, mas Ele quer que nós sejamos também santos. E santo é nada mais, nada menos do que separado. Você ser separado, você ser sal, você ser luz, ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que brilha. Quando as trevas realmente vêm se aproximando, você faz toda a diferença, não é? Então, a mensagem principal de João Batista era o arrependimento. Esta mensagem que ainda é e vai continuar sendo de extrema importância. Infelizmente, entristece ao meu coração quando muitos mensageiros trazem como uma mensagem primordial, como uma mensagem principal, uma mensagem que trata sobre prosperidade. Prosperidade para cá, prosperidade para lá, mas a maior prosperidade em que vejo na palavra do Senhor é quando um pecador se arrepende dos seus caminhos. Amém? Então, irmãos, a mensagem principal de Deus, ela não mudou. E a mensagem principal do Senhor é tão somente essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo realmente está às portas. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo há de voltar para buscar uma igreja. E não falo uma igreja aquela feita por mãos humanas, tijolo, ali o concreto, cerâmicas, porcelanatos, cadeiras. Não estou falando de igrejas feitas por mãos humanas, não. Estou falando da igreja, a verdadeira igreja, que sou eu, é você, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então ele vem arrebatar essa igreja, ele vem buscar essa igreja, ele já está às portas. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz, já alertava: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. É isso que nós devemos fazer, buscar o Senhor, invocar a ele enquanto ele ainda está perto, porque chegará um dia que as portas irão fechar, muitos irão bater, mas infelizmente elas não irão se abrir, porque foi tarde demais. Então hoje ainda é tempo. Se você que me escuta realmente não tem ninguém próximo a você, ajoelhe-se, peça perdão a Deus, converse com o Senhor, fale com Ele em oração, e Ele verdadeiramente vai ouvir a tua voz, o teu clamor. Ele vai lavar você com o seu sangue carmesim, vai lhe purificar, lhe fazer um vaso novo, e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Percebam que eu falei sobre profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, que já falava do anjo do Senhor que iria preparar o caminho. Mas o profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, um profeta do Antigo Testamento, que mais anunciou a vinda do Filho de Deus, também fala, é óbvio, sobre este homem chamado João Batista. E o profeta Isaías, ele disse: vós que clama no deserto da Judéia, como vimos aqui no versículo 2, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Jesus Cristo está vindo aí,
prepara o coração do povo, vai anunciando o evangelho, vai batizando com água para o arrependimento, vai realmente aquela pessoa que se mostra arrependida, que ela venha dar um sinal, né, mostrar, testificar a sua fé em Jesus Cristo. E João Batista ouviu a palavra do Senhor, veio para isso e cumpriu muito bem o seu propósito. A sua vida, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Não pense assim, Deus não tem propósito comigo não, Deus tem propósito com A, com B, com C. Deus tem um propósito na sua vida sim. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, como já bem dizia, foi dito também como Jeremias, né? Com Jeremias lá no capítulo 1, versículo 5, 6, se não me engano. Você pode estar lendo lá o capítulo 1 e você vai ver. Jeremias dizia para Deus, não, Senhor, não envia a mim não. Eu sou um homem, sabe, eu sou uma criança, não sei falar direito. Jeremias, antes que tu nascesse no ventre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eu tenho sim um plano na sua vida. Assim como Deus disse com Jeremias, usou Moisés, ele também está dizendo com você que me ouve sim, com você. Deus, ele tem plano na sua vida. Até mesmo você que possa não estar dando tanta credibilidade a esta palavra, Deus tem plano também com você. Deus, ele vai fazer algo surpreendente na sua vida, basta você crer e dar ouvidos à voz do Senhor, a esta voz que hoje clama aqui por esse meio de comunicação que Deus de uma forma soberana nos abençoou. Então, irmãos, no versículo 4 ele diz, e este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos se alimentava-se, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Veja que João Batista era uma pessoa simples, não era uma pessoa realmente ilustre, não era uma pessoa que a maioria das pessoas davam credibilidade. Você vê quando um prefeito, uma autoridade, seja ela do poder executivo, legislativo, judiciário, um empresário, uma pessoa que tem nome, né, chega em um determinado lugar, as pessoas recebem, as pessoas ficam observando aquele momento, mas quem iria observar o momento de um homem que se vestia de pelos de camelo e um cinto de couro? Era tido, infelizmente, por alguns como um louco, mas ele ali não era louco. Louco eram as pessoas que achavam que aquele homem não batia bem, mentalmente falando. Aquele homem tinha propósito de Deus e a sua boca era tão somente um instrumento do Deus Todo-Poderoso, né? Quem falava por ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, era o Criador de todas as coisas, era o próprio Deus. Deus falava através daquele homem, ele era um profeta. Profeta é todo aquele que leva a mensagem de Deus ao povo. E ele, como eu já disse, 2 vezes ou 3, ele foi o maior profeta nascido de mulher, porque veio preparar o caminho do Senhor. Hoje, nós encontramos muitos homens que se denominam cristãos, que se titulam cristãos, que só pregam por uma determinada quantia, só faz a obra do Senhor por uma determinada quantia, só vai para um estado, só vai para uma determinada igreja, se for em um determinado tipo de voo, em uma determinada empresa, com certos critérios, regalias. É claro que você que trabalha tem que sobreviver, mas seja humilde, seja mais humilde. Veja exemplos de homens de Deus que realmente faziam a obra do Senhor por amor. E hoje, infelizmente, eu vejo isso, pessoas que tomam a obra de Deus e usam elas como um instrumento de trabalho, como uma empresa, como um negócio. Hoje, infelizmente, as pessoas titulam o shopping das igrejas, a empresa A, a empresa B. Isso é realmente algo triste, né? Nós vemos aí briga entre irmãos,
discernimento entre irmãos da própria igreja, da qual o apóstolo Paulo ele já dizia, olha, nós temos que se compadecer daqueles que estão passando por necessidade, aqueles que estão tristes, nós devemos ficar tristes, aqueles que estão alegres, nós devemos sorrir com a felicidade deles. Mas hoje nós vemos uma inversão de valores, e aí a palavra do Senhor se cumprindo, o amor de muitos se esfriando. Por quê? Porque às vezes eu vejo irmãos sorrindo com a desgraça de outros irmãos, e vejo irmãos se entristecendo com o crescimento de outros irmãos. Então, irmãos, há essa inversão de valores, mas que venhamos orar a Deus, buscar o Senhor, para que as pessoas venham se compadecer, porque como o próprio João dizia, não João Batista, mas aquele João que escreveu ali as epístolas de João, que é o mesmo o Evangelho de João e também autor do livro do Apocalipse, ele diz algo bastante comovente. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, da qual não o vimos? E podemos dizer que amamos e desprezamos os nossos irmãos que estamos vendo, estamos andando com Ele, né? Você sabe que Ele está ali. Como você pode dizer que ama a Deus e aborrece teu irmão? Então, que venha haver mais amor, que venha haver mais humildade no coração daqueles que se denominam cristãos. Amém? João Batista era realmente uma pessoa simples. E nós devemos ser simples. Eu não estou dizendo que você vai andar de qualquer jeito, você vai se vestir de qualquer jeito. Não. Deus ele te proporcionou o melhor. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas que venhamos ter realmente humildade. No versículo 5 a palavra do Senhor nos diz: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Observe que a palavra do Senhor está dizendo que agora o povo vem até João Batista. Ora, vai por quê? Porque ele tem o que oferecer. Oferecer o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é algo maravilhoso. Hoje, dia 4 de janeiro, estava ali juntamente com outro irmão Paulo, levando a mensagem do Senhor em uma determinada praça aqui da cidade de Fortaleza, chamada Praça do Passeio Público, né? E nós estávamos ali evangelizando, e quando nós falávamos do amor de Cristo, algumas pessoas se afastavam, mas outras pessoas, quando viam que nós estávamos entregando a palavra de Deus, recebiam de bom grado. Eu entendo que muitas pessoas, por conta da maldade no coração de outros homens, acabam não recebendo a palavra do Senhor. Outrora, outras pessoas abraçam a palavra. Então, irmãos, veja que a palavra do Senhor é luz, é alimento. E quando há uma verdadeira palavra sendo ministrada, as pessoas vêm recepcionar, elas vêm receber, porque elas têm sede de Deus. Amém? Então, no versículo 6 diz: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando todos os seus pecados. Ou seja, uma demonstração de arrependimento. Uma demonstração de arrependimento que o estudo ele nos traz o seguinte: o significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo, e através dele, para Deus. É isso que nós temos que fazer, se voltar para Deus. Aí você pode estar refletindo no livro de Atos, capítulo 8, versículo 22, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, e João, capítulo 14, versículos 1 e o versículo 6. Você pode estar meditando lá e você vai ver realmente o verdadeiro significado de se arrepender, que é abandonar os seus maus caminhos e voltar para Cristo, que conduzirá a cada um de nós a Deus. E aqui ele vem trazendo alguns pontos. Primeiro ponto: a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa
em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Ah, eu vou aceitar o Senhor só porque eu não quero ir para o inferno. Não, aceite o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele te amou de uma tal maneira, da qual Ele diz na sua palavra: não existe amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós serão os meus amigos se ouvirem o que eu estou dizendo, se obedecerem os meus mandamentos. Está lá em João capítulo 14. Então, irmãos, Ele nos diz aqui: por consequente, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás, como está escrito na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 2, para o senhorio de Cristo e da sua palavra. Atos capítulo 26, versículo 18. O arrependimento é uma decisão livre, ou seja, Deus ele nos dá algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. Deus ele não vai te obrigar a aceitá-lo, a estar na sua presença. Deus ele te convida, ele te chama. Ele diz: pecador, vem sem demora. Mas a decisão realmente é sua. Deus ele nos dá o livre-arbítrio, a escolha, a vontade. A decisão é livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente um conceito bíblico da redenção. Redenção que significa salvação. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Então é preciso crer, como está escrito lá em Romanos, se não me engano, capítulo 9 ou 10, que Paulo ele vai deixar bem claro àquela igreja que a fé realmente vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade a esse estudo em um segundo momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós paramos aqui no versículo 6. Vamos dar continuidade no versículo 7 no segundo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.